Fala, galerinha, tudo bem com vocês? Bom, espero que sim. Sejam bem-vindos ao nosso canal Uma Lingia. Estou aqui para ajudar vocês nas resoluções das questões de humanas do Enem. Bom, galerinha, a gente está corrigindo o Enem de 2019, primeira aplicação, caderno azul. E agora a gente vai para a questão 75, né? A questão 75 ela é bem interessante, ela traz o texto, dois textos, né? No caso aqui de Francis Bacon, né? E o segundo aí, deixa eu pesquisar, eu até pesquisei o nome do autor aí, né? Que é importante a gente pesquisar aí de quem se trata, né? A fonte aqui. O segundo texto é de Mauro Guimarães, certo? Beleza, então tá. Então vamos lá, vamos ler os textos aqui. Os segredos da natureza, o primeiro do Francis aqui no caso. Os segredos da natureza se revelam mais sobre a tortura dos experimentos do que no seu curso natural, o véu de Ísis. E o segundo aí do Mauro Guimarães, né, o texto 2, o ser humano totalmente desintegrado do todo não percebe, mas as relações de equilíbrio da natureza agem de forma totalmente desarmônica sobre o ambiente, causando grandes desequilíbrios ambientais. Beleza, olha só o que a pergunta vem trazer pra gente. Os textos indicam uma relação da sociedade diante da natureza caracterizada pela o que, né, aqui no caso? A. Objetificação do espaço físico. B. Retomada do modelo criacionista. C. Recuperação do legado ancestral. D. Infiabilidade do método científico ou é formação da cosmovisão holística? Pause o vídeo aí, tentem fazer, vamos ver se vocês vão conseguir acertar, beleza? Então tentem fazer aí. Bom, galerinha, pausaram o vídeo, tentaram fazer. Se vocês marcaram a letra A, vocês acertaram. Aqui no caso se trata de uma objetificação do espaço físico. Por quê, né? Se a gente for analisar aí ao longo da história, né, em relação ao texto, o primeiro aí do Francis, ele traz aí, né, sobre os segredos da natureza, principalmente aqui embaixo, né, tortura dos experimentos do que no seu curso natural, né, então ele traz aí em relação a esses segredos aí que a natureza vai revelar, né, é bem interessante. E no segundo texto também, ele traz aí, no caso aí do Mauro, em relação ao ser humano, né, a atitude dele, olha só, totalmente desintegrado do todo, sobre o equilíbrio. Então, ambos os textos aí, eles trazem uma questão em relação à sociedade e à natureza. Então, aqui no caso, qual seria essa relação? Ela vai estar caracterizada né, que no caso, por quê? Pelo quê, né? Exatamente pelo fato da objetificação do espaço físico. Porque se a gente for analisar, né, ao longo dessa história, o homem aí, ele sempre vai produzir ferramentas para facilitar seu trabalho, né, em relação à natureza, em relação à história, né, se a gente for pesquisar mais a fundo a relação de homem e natureza, né, aqui no sentido, ele vai usar ferramentas para facilitar o trabalho dele, né, o trabalho como um todo, e para ajudar também a superar as limitações físicas. Quais seriam as limitações físicas, né? Essas limitações em relação à natureza, né, do espaço mesmo, como um todo. Então, o que acontece? Aqui no caso, o homem aí, ele vai ver, né, ele vai ser aí facilmente vencido pela natureza, né, segundo aí a própria natureza do homem, né, em relação ao espaço físico, ao trabalho. Então, o que acontece? Ele vai passar a produzir meios que possibilitam também a objetificação do espaço físico, para haver essa relação aí harmônica dele com a natureza, para facilitar aí o meio, a vida. Inclusive, até caiu uma questão, não sei qual Enem que era, né, em relação aí desse meio da natureza, desse meio físico aí, eu não me lembro, não me recordo qual era, mas já caiu também em relação ao espaço, natureza, a relação do homem com a natureza. Cai muitas questões assim, principalmente nessa área aí de humanas, né? Então, essa questão aí, ela é um pouco também de geografia geoespacial também, né? E um pouco de história como um todo, né? Em relação a essa questão homem e natureza. Beleza, então, focando aqui na questão. Por que seria aqui no caso, né? Apesar aqui no caso, os dois textos, eles estão tratando aí em relação à natureza, por que seria aqui a objetificação do espaço físico? Exatamente por isso. A maneira da relação do homem com a natureza, ele vai
vai objetificar, ou seja, transformar aí esse espaço físico como um todo, né, para facilitar a vida dele. Porque os textos eles vão indicar isso, né? O primeiro texto aqui no caso do Francis, né, O Segredo da Natureza, olha só, ele traz que revela mais sobre a tortura dos experimentos do que no seu curso natural. Então existe aqui experimentos, ele trata a questão de experimentos em relação ao homem com a natureza, né? E o segundo texto aqui do Mauro, né, do Mauro Guimarães, ele também vai trazer, né, que o ser humano aí é totalmente desentregado como um todo, então ele traz essas limitações do homem, né? Olha só, não percebe mais as relações de equilíbrio da natureza, age de forma totalmente desarmônica sobre o ambiente, causando desequilíbrios. Então, isso tudo se encaixa nessa objetificação do espaço físico, nessa transformação aí que o homem vai ter em relação à natureza. Então, ambos vêm trazendo essa modificação, aqui no caso, se encaixando nessa objetificação, entenderam? Desse espaço aí que seria o espaço físico. Qual é o espaço físico? O espaço aí da natureza, a relação do homem com a natureza, certo? Por isso aí que seria a letra A, né? Que a questão vai trazer pra gente. Olha só, por que não são as outras? Retomada do modelo criacionista. Não, né? O texto aqui, no caso, ele traz muita questão de se transformar, né? De transformação. Olha só o primeiro texto aqui, no caso do Francis, né? Experimentos. Ele foca muito a questão de experimentos. No texto do Mauro Guimarães aqui também, né? Relações de equilíbrio aqui, grandes desequilíbrios. Então, não é muito a retomada de modelo de criar. Aqui no caso de transformar, né? Então, é uma questão de objetificar esse espaço, certo? Por isso que não é a letra B, olha só. Nem recuperação do legado ancestral? Não, né? Ele não está recuperando, ele está transformando. Não é uma questão de recuperar. Aqui no caso é objetificar, né? De mudar, né? Então, não é também uma recuperação. Pelo contrário, né, no texto 1 aí do Francis também, ele traz aí, revela mais sobre a tortura dos experimentos, né, ele traz uma questão bem forte, né, com as palavras. Então, aqui no caso também, não é se recuperar. D, infiabilidade do método científico, né? Aqui no caso também não, né? Ele não vem trazer, o texto não vem trazer essa infiabilidade aí do método científico, não traz a questão científica, e sim a questão de transformação, certo? A formação da cosmovisão holística, aqui no caso também não. A questão não vem trazer aí em relação a essa questão de cosmovisão holística, né? Da maneira de ver como o mundo como um todo, não. Aqui no caso ele vem trazer a questão de se transformar a natureza. Essa relação aí que o homem está tendo aqui no caso com a natureza, né? Principalmente aqui no caso ele traz também uma questão negativa. Olha só no texto do Mauro também, age de forma totalmente desarmônica sobre o ambiente, causando desequilíbrios ambientais. Então, o que está acontecendo aqui em relação a isso, a natureza? O homem aqui, no caso, está objetificando, né? Uma questão de objetificação, e sim de transformar esse espaço físico. É essa transformação. Qual seria essa transformação? Esses experimentos, como no texto do Francis, né? Essa questão aí de desequilíbrio que está causando, forma desarmônica. Então, ele está visando uma questão também negativa em relação a isso. Por isso que a letra A vai se tratar de uma objetificação do espaço físico, aqui em relação ao homem com a natureza, certo? Então, não confundam, beleza? Bom, espero ter ajudado vocês, né? Curtam e compartilhem, não se esqueçam de se inscrever no canal, que vai estar ajudando bastante a divulgar conhecimento. Bem interessante essa questão em relação, né, à natureza, ao ambiente, né? O Enem gosta muito de trazer questões assim, né, em relação a esse meio, a preservação, né? É bem interessante ele abordar esses temas, beleza? Bom, espero ter ajudado vocês. Vejo vocês aí nas próximas questões de humanas e bons estudos para vocês, beleza? Até mais!